Você com certeza já se perguntou por que a gasolina é tão cara no Brasil. A maioria das pessoas acaba colocando a culpa na Petrobras ou porque o fato é que a Petrobras ser uma empresa do governo, a gasolina é tão cara. A verdade é um pouco mais complicada do que isso e não é porque eu trabalhei na Petrobras que eu estou defendendo a empresa. Sim, para quem me conhece, eu trabalhei na Petrobras, eu pedi demissão da Petrobras alguns meses atrás. E se você quer saber o porquê que eu pedi demissão da Petrobras, apesar de ser engenheiro concursado lá, clica no vídeo que vai estar aparecendo em algum lugar aqui alguma janelinha aqui para poder ouvir a minha explicação do porquê eu pedi demissão da Petrobras. Voltando ao assunto da gasolina, a verdade é que o preço da gasolina no Brasil não é caro. O preço vendido do litro da gasolina vendido na refinaria, ele é o mesmo preço vendido em qualquer lugar do mundo. Com exceção de alguns países que são altamente produtores de petróleo, como Venezuela e Arábia Saudita, e que vendem a gasolina para a população na bomba bem mais barato do que o preço de custo, no Brasil a gasolina que é vendida na refinaria, ela sai no preço internacional, no preço normal do litro da gasolina vendido mundialmente. Então, o preço da gasolina na Reduc é basicamente o mesmo do preço da gasolina vendida lá em Houston, nos Estados Unidos, ou na Europa, por exemplo. Então, por que a nossa gasolina fica tão cara? Ela fica tão cara porque depois que a nossa gasolina sai da refinaria, ela precisa ser adicionada a álcool, ela tem a margem de distribuição e tem os impostos que são incluídos no preço de venda do produto de um modo geral. Então, por que do álcool? O litro do álcool muitas vezes ele acaba sendo mais caro do que o litro da gasolina quando você tem que adicionar na bomba, para chegar na bomba, na verdade. Quando a gasolina sai da refinaria, ela sai 100% gasolina. E a nossa legislação manda que a gasolina tenha de 25% a 27% de álcool. Então, a nossa gasolina é uma mistura e o preço do litro do álcool na usina muitas vezes é mais caro do que o preço do litro da gasolina na refinaria. Outra questão que faz a gasolina ser mais cara é a margem de distribuição, que no Brasil ela é maior do que a margem de distribuição na maioria dos países. A gente tem muitas vezes o fato de ter necessidade de ter frentista, há muitos dos impostos que o próprio posto de gasolina vai pagar, não somente só do combustível, mas de IPTU, essas coisas, muita gente comenta que é um custo relativamente caro. E é claro que existe sempre a possibilidade de cartel, especialmente em cidades menores, nas quais o número de postos é menor e o número de donos de postos, então, consequentemente, ainda é menor, de que existe a possibilidade que as pessoas se juntem para aumentar artificialmente o preço da gasolina. Mas o grande motivo pelo qual a gasolina é mais cara no Brasil é porque basicamente mais do que a metade do valor que a gente paga na bomba são impostos. Tanto os impostos federais quanto os impostos estaduais são cobrados no combustível. Então, muitas vezes a gasolina que sai, o litro da gasolina R$2 na refinaria, ele chega na bomba para o cliente a R$5 o litro, porque todos esses custos vão sendo incluídos no preço da gasolina. O que a gente precisa se perguntar, a grande questão é por que é que existe tanto imposto na gasolina, especificamente nos combustíveis. E o grande motivo pelo qual existe muito imposto nos combustíveis é porque o imposto de combustível é um imposto que não sofre quase que o efeito da diminuição da venda por causa do preço. Imagina que você está planejando trocar seu telefone esse ano e o governo decide que vai aumentar o imposto do telefone em cima dos telefones celulares e o seu telefone vai custar 50% a mais. É possível que você continue trocando seu telefone pagando 50% a mais, mas uma quantidade grande das pessoas pode decidir segurar o telefone que já tem mais um tempo, ficar com ele mais alguns meses ou mais um ano e trocar o telefone depois. E todo aquele aumento de arrecadação que o governo esperava com o aumento do imposto sobre o telefone, ele acaba sendo cancelado pelo número menor de telefones que vão ser vendidos. Então, o aumento de imposto sobre um telefone, por exemplo, não necessariamente vai trazer para o governo um aumento na arrecadação. A curva de Laffer explica isso. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando o que é a curva de Laffer, é só colocar nos comentários aqui que eu preparo esse vídeo para vocês. Mas, de qualquer forma, voltando à explicação da gasolina, quando o governo aumenta o imposto da gasolina, a demanda por gasolina ela não austera muito. O taxista precisa continuar abastecendo o carro, o Uber precisa continuar abastecendo o carro.
E aí gasolina e diesel, a gente também vai, quando aumenta um, aumenta o outro, que os dois são feitos basicamente de petróleo. Então, os ônibus precisam continuar rodando, eles gastam diesel, os caminhões que transportam. Então, a demanda pelo combustível, a quantidade de combustível que vai ser comprada, ela não varia de acordo com o preço do combustível. E é por isso que para o governo é muito mais fácil, simplesmente, quando precisa aumentar um imposto, quando precisa aumentar a arrecadação, colocar imposto em cima de combustíveis, porque o governo sabe que o imposto sobre o combustível é uma receita de imposto que ele pode garantir. Isso sendo feito a cada vez, foi gerando essa bizarrice que a gente tem no nosso país, onde mais da metade do preço do combustível é um imposto. Se a gente pega, por exemplo, em outros países, na Europa o litro do combustível custa mais ou menos o que custa aqui, alguns países até mais caro, mas é por causa da dependência que eles têm, eles querem incentivar veículos com outras formas, veículos mais econômicos, e também veículos elétricos e todo esse tipo de coisa. Nos Estados Unidos, a margem de distribuição e os impostos são menores, por isso que na maioria das vezes, se você for viajar para lá, você vai pagar no preço da gasolina menos do que se paga aqui. O grande vilão do preço alto dos combustíveis no Brasil é o governo. E se a gente espera de alguma forma poder pagar menos na hora de abastecer o nosso carro, o ideal é que seja feita pressão em cima do governo para que se reduza os impostos, tanto federais quanto estaduais. E os impostos estaduais muitas vezes são os que mais afetam o preço do combustível. A gente mora aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. Se você pegar um carro e você estiver indo para São Paulo, quando você atravessa na Dutra e passa para a cidade de São Paulo, você já percebe que o preço do combustível diminui, porque os impostos estaduais na gasolina em São Paulo são menores do que no Rio. Então, esse foi o vídeo de hoje, explicando por que os combustíveis não são tão caros no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, dá gostei nesse vídeo e compartilha com os amigos para que mais pessoas possam saber qual é o vilão do preço do combustível no Brasil. Obrigado.